Muito bom dia e desejando-vos a todos um bom trabalho durante o dia de hoje. Um cumprimento especial à Sra. Ministra da Coesão Territorial, doutora Ana Abrunhosa, um cumprimento também à Sra. e ao Sr. Secretário de Estado, perdi os nomes, ao Sr. Isabel Ferreira e ao Sr. Secretário de Estado Carlos Miguel, um cumprimento também a quem o acompanha, à Sra. Diretora-Geral do Território, a doutora Fernanda do Carmo, e cumprimento toda a equipa que acompanha a Sra. Ministra, cumprimento também a Sra. e os Srs. Deputados e damos início assim a esta nossa audição no âmbito do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD sobre o estado do ordenamento do território. Fazer só uma informação sobre a grelha de tempos para esta audição. Portanto, o Grupo Parlamentar que apresentou o requerimento, o PSD, terá 6 minutos para apresentá-lo e depois a Sra. Ministra terá também 6 minutos numa primeira intervenção. Depois, na primeira volta, cada um dos grupos parlamentares terá 5 minutos que sucede, portanto, com a Sra. Ministra, nesta primeira ronda, após cada um dos grupos parlamentares, e numa segunda ronda, que será, cada um dos grupos parlamentares terá 2 minutos, e ao qual a Sra. Ministra responderá depois em conjunto nessa segunda volta. Posto isto, portanto, dou a palavra ao Sr. Deputado do Grupo Parlamentar do PSD, João Paulo Barbosa de Melo. Muito obrigado, Sra. Presidente. Senhoras e Senhores Deputados, Sra. Ministra, Srs. Secretários de Estado, vamos dizer assim, se há déficit que é importante corrigir no nosso sistema de governance ou de governança, é o déficit da qualidade da avaliação das políticas públicas, tanto ao nível central, como regional ou local. Como é bem evidente, para quem estuda a qualidade da decisão pública, para termos políticas robustas, eficientes e que envolvam as pessoas, é preciso que, logo desde o momento da sua concepção dessas políticas, sejam previstos e desenhados mecanismos de acompanhamento e de controle, que ao longo do tempo deem a informação aos decisores e a quem controla os decisores, já agora, estamos aqui na Assembleia da República, sobre o grau de atingimento dos objetivos que são enunciados. Só assim se torna possível fazer correções durante a execução das políticas e, sobretudo, no final, para perceber o que é que temos que fazer melhor a seguir. Só assim é que vamos melhorando a qualidade das políticas públicas. Quando os países que não seguem este caminho, ou quando não seguimos este caminho, estamos sempre a voltar ao ponto zero. Nunca avaliamos devidamente o que estamos a fazer e, portanto, vamos tomando medidas. Normalmente só depois dos desastres acontecerem é que vamos perceber que há ali qualquer coisa que não funcionou e, portanto, vamos recomeçar de novo. Não é maneira de fazer nos tempos atuais. Eu diria, aliás, que, pelo menos em teoria, a Sra. Ministra, o Sr. Secretário de Estado, o Sr. Primeiro-Ministro, já agora, concordarão todos com este ponto de vista. Não é nada de muito, enfim, academicamente disruptivo, vamos dizer assim. O problema agora, enfim, aliás, se quiséssemos, perceber porquê é que, provavelmente, o Sr. Primeiro-Ministro está de acordo com isto, basta ver, por exemplo, ainda há pouco tempo, há um ano e pouco, foi criada uma nova agência pública, a Planap, e o objetivo da Planap qual é? É exatamente isto. É proporcionar meios, métodos de assegurar coerência entre planos setoriais, acompanhar a execução, avaliar a implementação das políticas públicas. Estou a ler do site da Planap. O problema não está na teoria, certamente, nada, isto não é isso que nos divide. A prática é que deixa muito a desejar. E se não, vejamos olhando para aquilo que nos traz aqui, neste início de manhã. No início de 2015, para termos todos noção de quanto tempo já passou, foi no dia 14 de maio, o Decreto-Lei 80, o Governo de então construiu o atual sistema de coordenação dos instrumentos de gestão territorial, tentando dar coerência e transparência, porque as duas coisas andam de mão dada uma com a outra, ao vasto conjunto de planos e programas que a todos os níveis da administração regem o nosso território. Seguindo a tal boa teoria atrás enunciada, e que certamente faz com que todos aqui, enfim, estejamos próximos, seguindo esta boa teoria,
digamos assim, ficaram logo na concepção, nesse decreto-lei, ficaram logo ali vários mecanismos de total controlo, entre os quais avultava um de grande importância. E diz assim lá no decreto-lei: o Governo elabora de 2 em 2 anos um relatório sobre o estado de ordenamento do território a submeter à apreciação da Assembleia da República. E ainda por cima depois diz, depois de discussão pública nunca inferior a 30 dias. Ou seja, o legislador de então deu importância, e bem, a este mecanismo de controle. E depois, aliás, não só deu importância, como disse logo a seguir, a não elaboração destes relatórios determina a impossibilidade de rever o Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território, PNPOT, os programas regionais, os planos municipais, isto de repente, não fazer isto, e o legislador quis que assim fosse, é de tal maneira grave que põe em causa toda a lógica do sistema que a seguir devia ocorrer. Ora, passaram 2, mais 2 anos. E esta Assembleia já devia, portanto, ter apreciado 3 relatórios, 17, 19, 21. É verdade que até foi feita uma revisão do PNPOT em 2019, mas o que é estranho é que não conseguimos, de facto, encontrar nenhum dos relatórios. Nenhum. Tipo, ok, houve ali uma altura que estávamos a rever, já passaram muitos anos, já passaram 7 anos. E a pergunta do nosso requerimento é muito simples. Onde é que estão estes relatórios? Que consequências já houve ou vai haver deste atropelo da legalidade a que os governos têm dado cobertura desde 2015, e com esta displicência continuada, tenho a certeza é que não vamos conseguir mudar a maneira de fazer políticas públicas e de as avaliar em Portugal. Hoje de manhã recebemos, aliás, uma nota do gabinete da senhora Ministra, que agradecemos, que veio, enfim, já mais de um mês depois do nosso requerimento, mas basicamente vai-se dizendo, de facto, não foi feito nenhum, mas isto houve aqui umas razões. Primeiro estávamos a rever o PNPOT, exatamente, depois para rever o PNPOT devíamos ter começado por fazer um relatório, para depois nós aqui o avaliarmos, e então dizer, sim senhora, é preciso rever o PNPOT, e este é o sentido em que ele deve ser revisto. Era esta a lógica, e deve ser esta a lógica que rege a execução das políticas públicas. E, portanto, Sra. Ministra, repito a pergunta, onde é que isto anda, porque é que não se fez e que consequências é que daqui advêm? Porque isto pode haver consequências jurídicas sobre o sistema que foi montado em 2015 e que nós nem vislumbramos bem aonde podem chegar. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Dou a palavra à Sra. Ministra. Senhora Presidente, senhores deputados, bom dia. Bom, em resposta ao requerimento do PSD que nos traz aqui hoje, gostaria de dividir a minha resposta em 3 partes fundamentais e focando exatamente nas partes do requerimento. E o Sr. Deputado João Paulo Barbosa já referiu que enviámos no dia 26 de setembro um ponto de situação do REOT, onde demos algumas explicações que agora aqui teremos a oportunidade de aprofundar. Sobre a invocação da lei não estar a ser cumprida quanto ao REOT, de facto, o relatório de Estado do Ordenamento do Território, que nós designamos por REOT, é um instrumento de avaliação da execução do PNPOT, e cabe à Direção-Geral do Território, que está na nossa tutela, elaborar o REOT. A lei que instituiu o calendário bianual para o REOT é de 2015 e, portanto, seguindo essa lógica e como o Sr. Deputado referiu, o primeiro REOT bianual deveria ter sido apresentado em 2017. Acontece que, em 2017, o PNPOT estava a ser alvo de revisão. E estava a ser lá alvo de revisão porque, em 2014, tinha sido apresentado um relatório de avaliação do então PNPOT que determinava a sua revisão. E, portanto, em consequência disso, fez-se a sua revisão, e porque o anterior PNPOT dizia respeito a 2007, 2013. Portanto, com o PNPOT em revisão, não seria consequente, para não dizer inútil, elaborar um relatório sobre o qual estava em vias de ser alterado. O PNPOT de última geração que atualmente temos em vigor só foi aprovado depois da ampla
participação e discussão em setembro de 2019 nesta Casa. E, portanto, foi a partir dessa data que se fixou a apresentação do primeiro REOT bianual para 2022. E isso determinaria, de facto, que até final do ano de 2022 nós apresentássemos o REOT. Mas não vamos apresentar o REOT até final de 2022, mas passo a explicar porquê e passo a explicar, entretanto, que informação é que temos disponível. Consideramos que o prazo de 2022 não pode ser cego. O PNPOT utiliza um conjunto significativo de indicadores estatísticos dos censos, nomeadamente sobre a população e a mobilidade, e, portanto, se agora estivéssemos a fazer uma avaliação do PNPOT, tendo em conta, só temos como definitivos os dados dos censos de 2011. Como ainda não temos o apuramento definitivo dos censos de 2021, o REOT, como se percebe, ficaria incompleto. E, portanto, consideramos que temos que incluir no trabalho que já temos feito informação estatística adequada e atualizada para não estarmos sujeitos a trabalhar com dados com mais de uma década. Portanto, iremos utilizar os censos de 2011, cujos dados definitivos vamos receber, nomeadamente sobre a mobilidade, que são importantes, em 2023. O ponto acontece que o prazo de vigência do PNPOT está alinhado também em termos de calendarização com os quadros comunitários, já que os quadros comunitários financiam algumas das medidas previstas no PNPOT. E, portanto, nós também, neste REOT, teremos em conta as avaliações dos programas operacionais regionais do PT 2020, que estão na sua fase final. Portanto, face ao que acabo de explicar, penso que há razões justificáveis e atendíveis para que o REOT não possa ser feito em 2022. Assumimos, no entanto, considerando que já temos o trabalho avançado em muitas áreas, o compromisso de, no primeiro semestre de 2023, colocarmos a consulta pública, cujo prazo mínimo é de 30 dias, o REOT. Sobre a alegação de que o Governo está a ocultar informação, a falta do REOT não implica falta de informação sobre o estado do ordenamento do território, nunca houve tanta informação disponível, aliás, a informação que temos e que podem consultar, nomeadamente a informação do Observatório do Ordenamento do Território e Urbanismo, alojada no site da DGT, que é atualizada e monitoriza e avalia de forma sistemática as dinâmicas territoriais, o sistema de gestão territorial e a implementação do PNPOT. Essa informação existe, está atualizada, é utilizada pelo ICNF, pela Proteção Civil, pela AGIF. Existe também um sistema de monitorização da ocupação do solo, o SMOS, em que vamos apresentar amanhã digamos, o estado da plataforma, uma nova versão, um novo modelo mais avançado. Também está disponível no site da Direção-Geral do Território. Portanto, considero que depois posso dar mais informação sobre o SMOS e o Observatório do Ordenamento do Território, e queria também terminar sobre o facto de se invocar que a falta do REOT em 2022 dificulta a prevenção ou combate de incêndios. Todos sabemos que desde 2029 existe um instrumento próprio e exclusivo dedicado à prevenção e combate de fogos rurais, o Plano de Gestão Integrada de Fogos Rurais, coordenado e da responsabilidade da AGIF, a DGT contribui. O relatório, esta entidade produz relatórios anuais, o relatório de 2021 foi entregue na Assembleia aqui no passado dia 9 de junho, depois da sua apresentação pública, e estão disponíveis também os relatórios de 2019 e 2020. Portanto, o REOT, que nunca substituirá o plano AGIF, o facto dele não existir não significa que não haja disponibilidade de informação, muito menos que se ponha em causa ações de prevenção de incêndios rurais, pois dispomos de um instrumento próprio para o qual a DGT também contribui. Muito obrigada pela sua compreensão.
Obrigada, Sra. Ministra. Passamos à primeira volta e dou a palavra à Sra. Deputada Isabel Guerreiro, do Grupo Parlamentar do PS. Desculpa, é falta. Muito bem, obrigada. É falta de tato, é falta de experiência. É verdade. Excelentíssima, bom dia a todos. Excelentíssima Sra. Presidente da Comissão, Excelentíssima Sra. Ministra, Excelentíssimos Srs. Secretários de Estado, Excelentíssima Sra. Diretora-Geral do Território, Excelentíssimos Senhores e Senhoras Deputadas, analisando o teor do requerimento do Grupo Parlamentar do PSD, em que formula o pedido do envio do relatório sobre o estado do ordenamento do território, o RIOT, nos termos da disposição legal aí invocado, o número 1 do artigo 189 do regime jurídico dos instrumentos de gestão territorial, publicado no Decreto-Lei 80 de 2015, de 14 de maio, para a apreciação da Assembleia da República, percebe-se que o PSD induz tal pedido a uma alegada ausência de medidas do Governo que apostem seriamente na prevenção dos incêndios. Cumpre a esta Comissão perceber se tal correlação é factualmente correta ou se, apenas tirada do contexto da análise do conjunto dos diplomas e instrumentos de análise territorial que têm vindo a ser construídos e publicados, tal correlação não corresponde à verdade dos factos alegados no requerimento e se tal correlação é, usando os termos do próprio requerimento, descaradamente incorreta por inadequada. Ora, analisada a publicação do regime jurídico dos instrumentos de gestão territorial em 2015, com a Lei de Bases Gerais da Política Pública de Solos, do Ordenamento do Território e do Urbanismo, aprovada pela Lei 31 de 2014, de 30 de maio, percebe-se que tais diplomas se inscrevem numa reforma estruturante do sistema de gestão territorial, que tem de ser lida em tal contexto e não de forma isolada e fora do mesmo da reforma em curso. Como é sabido, o Programa Nacional de Política de Ordenamento do Território, o PNPOT, foi criado em 2007 através da publicação da Lei nº 58 de 2007, de 4 de setembro, com o objetivo de constituir um instrumento de desenvolvimento territorial de natureza estratégica que estabeleça as grandes opções com relevância para a organização do território nacional, que consubstancie o quadro de referência a considerar na elaboração dos demais instrumentos de gestão territorial e constitui um instrumento de cooperação com os demais Estados-membros para a organização do território da União Europeia. O PNPOT, na sua versão original de 2007, estabeleceu um conjunto de objetivos estratégicos para Portugal que pretendia que constituíssem o quadro referencial de compromissos das políticas públicas com incidência territorial no país. A resolução do Conselho de Ministros número 44 de 2016, de 23 de agosto, fixou as orientações estratégicas para a alteração desse PNPOT, aprovado pela Lei 58 de 2007, definindo a orientação específica para que a sua revisão tivesse por base a elaboração do novo programa de ação com um horizonte temporal de 10 anos e também um novo regime de gestão e acompanhamento e monitorização. Esta resolução determinou também diversos objetivos, que me escuso agora de referir, e, na sequência da resolução do Conselho de Ministros de 2016, que já referi, de 23 de agosto, o PNPOT foi alterado em 2019, através da publicação da Lei 99 de 2019, de 5 de setembro. É bastante amplo e exaustivo o conjunto de referenciais estratégicos nacionais com os quais o PNPOT se propõe articular as 50 medidas de política cuja implementação preconiza. A execução do PNPOT passa pela adesão das políticas públicas com expressão territorial aos 10 compromissos assumidos e pela implementação das suas 50 medidas e pela correspondente operacionalização do modelo territorial, dinamizados por uma forte governança territorial. O enquadramento estratégico e operacional do PNPOT confere-lhe um papel fundamental como referencial territorial para o Programa de Valorização do Interior, a Estratégia Nacional de Referência para a Política de Coesão pós-2020 e para o Programa Nacional de Investimento 2030. Se bem percebi, o relatório do Estado do Ordenamento do Território é um instrumento que permite a avaliação contínua do desenvolvimento do território, isto é, do próprio PNPOT, recentemente publicado há cerca de 2 anos com uma pandemia e a dissolução da Assembleia da República pelo meio. Sabemos também que a pandemia Covid-19 vai exigir novas respostas em termos de organização territorial. Face ao exposto, permita-me, Sra. Ministra, que questione. Em que é que o RIOT, Relatório do Estado de Ordenamento do Território, teria ajudado ao combate dos incêndios deste verão?
o que é que temos em termos de ferramentas de cartografia e indicadores disponíveis de ordenamento do território que permitem executar uma política de prevenção e o combate aos incêndios, concretamente nos últimos anos? E, finalmente, aproveitando o facto de Vossa Excelência ter referido a plataforma SMOS, que nos pudesse esclarecer à Comissão em que é que consiste. Obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada Isabel Guerreiro. Dou a palavra à Sra. Ministra. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sra. Deputada. Indo concretamente à questão que coloca, há bocadinho, continuando no sentido da intervenção que fiz inicialmente, de facto, nós temos alojado no sítio da Direção-Geral do Território o Observatório do Ordenamento do Território e Urbanismo. Esse observatório reúne 291 indicadores territoriais evolutivos que podem ser visualizados e descarregados e permite a monitorização da dinâmica dos planos e programas, disponibilizando um dashboard alimentado pelo Sistema Nacional de Informação Territorial. Eu dou exemplos do que podemos encontrar no Observatório, que tem, portanto, o Sistema de Gestão Territorial, tem informação sobre o sistema natural, sobre o sistema social, sobre o sistema económico, sobre o sistema de conectividade, sobre o sistema urbano, sobre vulnerabilidades críticas e, portanto, depois sobre o próprio dá já ao Observatório informação sobre o próprio sistema de governação do PNPOT, portanto é informação estatística que depois no REOT será tratada, analisada com implicações de política pública e tem o sistema de gestão territorial. O que quero aqui dizer que o Observatório não substitui o REOT, obviamente não substitui o REOT, mas dá informação detalhada para apoio ao planeamento e à decisão. E, portanto, temos 291 indicadores territoriais evolutivos, por exemplo, a proporção de espaços verdes em solo urbano, a proporção do solo urbano com a ocupação florestal e matos, qual o interface das áreas edificadas, ou seja, o cruzamento das áreas edificadas com o tipo de coberto do solo, por exemplo, combustível versus não combustível em torno destas áreas, a cartografia dos territórios vulneráveis da floresta, isto é, os que apresentam maior suscetibilidade e perigosidade de incêndio rural. O próprio Observatório inclui informação estatística atualizada, como já referi, sobre a monitorização do próprio PNPOT, sobre a área edificada na zona costeira, áreas de reabilitação urbana, proporção da área edificada em áreas suscetíveis à inundação, entre outros. Sobre a questão que foi colocada relativamente ao SMOS. Nós amanhã vamos apresentar a última versão desta plataforma. Esta é uma plataforma que já está planeada há muito tempo. Esta é uma plataforma que resulta da evolução de conteúdos e de plataformas que já tínhamos na Direção-Geral do Território. O SMOS, que é o Sistema de Monitorização da Ocupação do Solo, é um sistema multifuncional e colaborativo que visa a monitorização contínua do uso e ocupação do solo e das dinâmicas do território que lhe estão associadas. E baseado em imagens aéreas e de satélite, com cobertura usando a tecnologia LIDAR e suportada em metodologias de inteligência artificial. Este é um projeto que está no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência, tem cumprido as metas previstas no Plano de Recuperação e Resiliência e o SMOS tem cartografia de imagem, aqui podemos ter ortofotomapas, imagens de satélite, por exemplo, nós já só desde 2023 é que temos cobertura com imagens de muito grande resolução espacial, mas, por exemplo, desde 2016, usando o Copérnicos, temos mosaicos mensais com imagens Sentinel-2. Temos, por exemplo, cartas de uso e ocupação do solo, temos o COS estrutural e temos o COS conjuntural e depois o próprio SMOS tem produtos específicos.
tem mapas intraanuais do estado da vegetação, tem a carta de interface das áreas edificadas, tem monitorização de faixas em torno de áreas edificadas, tem mapa de perda de vegetação em floresta e mato, tem o cadastro, que aqui a ideia é termos um novo sistema de monitorização do cadastro, que implicará uma evolução do atual BUPI que temos, tem um mapa das culturas agrícolas e tem monitorização de recursos hídricos. Eu diria aqui que não é por falta de informação, e volto a dizer, a Direção-Geral do Território fornece essa informação à Proteção Civil, a própria AGIF, que tem competências nesta área, usa esta informação e poderei continuar a dar, obrigada, poderei continuar a completar a informação. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Ministra. Dou a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, ao deputado Luís Gomes. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu vou fazer a minha intervenção em duas partes, se permitir. Cumprimentar a Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado, caras e caros senhores deputados. Sra. Ministra, eu, sinceramente, considero que a senhora é uma pessoa, do ponto de vista intelectual, honesta e, portanto, eu entendo e queria fazer aqui um reparo. Tendo nós entregue esta pergunta, este requerimento para esta audição de caráter extraordinário e urgente, parece-me um pouco descabido ter-se entregue esta informação apenas meia hora, pelo menos chegou às nossas mãos, meia hora antes desta comissão. Primeira questão. Segunda questão. Aquilo que é a estratégia do Governo, eu acho que a pior coisa que nós podemos fazer neste momento é procurar enterrar a nossa cabeça na areia e não observar e não analisar um problema que nós temos no país. É que o Governo, os governos até, inclusivamente alguns do PSD, não têm credibilizado aquilo que é o trabalho e o papel do ordenamento do território e o seu contributo que têm para o desenvolvimento económico do país. E, portanto, a Sra. Ministra aqui vem numa lógica, enfim, parlamentar, de dialética parlamentar, aqui a procurar confundir terminologias que são completamente distintas. Enquanto nós viemos para aqui a criar algum cinzentismo, alguma obscuridade na interpretação correta, séria, tecnicamente isenta relativamente à interpretação do regime jurídico dos instrumentos territoriais, nós não estamos a dar um contributo para o nosso país, não estamos a dar um contributo. E, portanto, e a mesma seriedade que a Sra. Ministra, e eu considero que sim, evoca muitas vezes, é a mesma seriedade que eu lhe desafio a colocar neste problema. Uma coisa é os relatórios que devem compor o PNUPOT, nos termos do artigo 33. Outra coisa são os relatórios que estão bem expressos, de uma forma separada, no regime jurídico, no artigo 189, número 1 do mesmo diploma. E é por essas razões, as razões intrínsecas e substanciais, que o mesmo legislador separa o relatório bianual daquilo que é o programa, de ordenamento do território, exige que os mesmos instrumentos sejam claramente delimitados, nós não tínhamos que mostrar. A realidade é esta, é que hoje o Governo, desde 2015, tinha que apresentar de 2 em 2 anos para a apreciação parlamentar nesta Casa e não o fez. E não fez. E não tem que depender de censos, não tem que depender do Covid, não tem que depender é da capacidade técnica dos serviços do Governo, do Estado Central. E é por essas mesmas razões que, quando nós falamos na questão dos incêndios florestais, isto é apenas um espelho, porque é que nós chegamos a esta ausência de política de ordenamento do espaço rural em particular, dos espaços florestais também em particular. E, portanto, nós entendemos que não se pode confundir numa página de internet ou em qualquer outro motivo aquilo que é o desrespeito de não trazer a esta Câmara um relatório que é obrigatório por lei e está bem expresso de uma forma separada do artigo 33 do regime jurídico dos instrumentos de gestão territoriais. E a primeira questão que eu lhe coloco é, está disponível para entrar num debate sério relativamente a esta matéria e o PSDI dá o seu contributo de uma forma séria e clara, porque aquilo que está em causa é o serviço que todos nós temos que prestar ao nosso país. Segunda questão. Quantas CCDRs apresentaram o seu relatório sobre o estado de ordenamento do território nos termos do número 2 do artigo 189 do regime jurídico dos instrumentos de gestão territorial? Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Dou a palavra à Sra. Ministra. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu venho aqui sempre de forma séria, sempre. Não tenho dúvidas. E eu já disse claramente, na última intervenção, que a informação que está disponível
permite planear, avaliar e tomar decisão, mas não substitui, obviamente, o REOT. E, portanto, digo com toda a transparência e volto a repetir, não substitui o REOT. Até porque o REOT, ao contrário desta informação, vai fazer até implicações de política pública e, portanto, pode. Eu tenho muitas dúvidas, Sr. Deputado, que o REOT, que eu espero que esteja, fica aqui o compromisso. O facto de eu ter assumido esta responsabilidade há pouco tempo não nos tira responsabilidades, o Governo é o mesmo e, portanto, eu assumo aqui a responsabilidade, mas fica também aqui o compromisso, senhores deputados, de que no primeiro semestre nós estaremos a discussão pública e eu estarei aqui a conversar e a colher todos os contributos, Quero dizer também que eu não podia também deixar de vir aqui e dizer que temos informação também por uma questão de fazer o que estão a fazer pela primeira vez aqui também, peço também desculpa ou de uma forma mais intensa, não é pela primeira vez, eu corrijo. Eu vejo com muito agrado que é com intensidade que todos hoje olham para o ordenamento do território com grande intensidade. Obviamente que todos prestámos atenção, mas não me lembro, enquanto ministra, e já estou quase há 3 anos, de sentir de forma tão intensa esta visibilidade que dão ao ordenamento do território. E enquanto ministra, com esta responsabilidade e com a importância que dou ao planeamento, não podia deixar de ficar satisfeita. E, portanto, estamos em falha com o REOT. Primeiro ponto. Não há falha, primeiro ponto, não há falha de... Estamos. Temos motivos. Podem aceitá-los, podem não os aceitar. Eles, para mim, são razoáveis, mas estamos em falha. Devíamos ter até 2022. Temos motivos atendíveis? Temos. Eu considero que eles são atendíveis. Eu posso dar informação mais detalhada. Escondemos informação? Não escondemos. Eu quero garantir-lhes, e até por respeito, não ao trabalho do meu Ministério, mas ao trabalho de uma direção-geral, e portanto nós estamos a falar de uma direção-geral que serve o país, e portanto não é instrumentalizada por governos, ela trabalha com qualquer governo, estamos a falar de uma direção-geral do território que tem feito um trabalho extraordinário, com o que pode, e às vezes com condições que se calhar deviam ser melhoradas pelo Governo. Nós estamos, portanto, respondendo concretamente ao Senhor Deputado, o debate que queremos fazer é sério, congratulamos-nos e felicitamos-nos com a importância que é dada ao ordenamento do território. Obviamente que a informação que está disponível não substitui o REOT, porque o REOT faz balanços, o REOT faz implicações de política pública, mas também convém dizer que eu gostaria muito de ter no REOT os dados do último censo e gostaria muito também de ter no REOT a avaliação do que é a aplicação dos fundos europeus, dos PO regionais, para medidas que lá estão. E, portanto, também lhe devo dizer, Sr. Deputado, que desde 2000... Ainda estou no tempo. Depois o Sr. Deputado vai intervir por mais peço desculpa, que é para não ficar. Desde 2017 a 2019... porque depois nós estivemos todos envolvidos, ou grande parte de nós, na elaboração do diagnóstico do PNPOT. Este diagnóstico contém uma avaliação dos problemas e do estado do ordenamento do território e este diagnóstico é público, ou seja, nós estamos a falar também de um diagnóstico que já existe, que não substitui o REOT. O que eu quero aqui dizer é que nós temos informação pública e fica ao compromisso do primeiro semestre, Sr. Deputado. Muito obrigada, Sra. Deputada. O Sr. Deputado tinha pedido para fazer a divisão da intervenção. Não, tem 1 minuto e meio. Sra. Presidente, muito obrigado. Aprecio as palavras da Sra. Ministra e dar uma nota já para finalizar relativamente a esta matéria. Porque tirando mesmo aquilo que é a essência das suas palavras, Sra. Ministra, e aquilo que procurou aqui hoje transmitir a esta Câmara, dar-lhe nota do seguinte. É porque não me parece também honesto, sério, digamos, do ponto de vista técnico, não é a seriedade das pessoas, que nós não entramos por aí, naturalmente. A apresentação e aprovação do Decreto-Lei 45/2022, em que obrigam os municípios a cumprirem prazos para a apresentação para cumprir a primeira reunião da Comissão Consultiva da revisão dos PDMs até 31 de outubro e depois a revisão dos PDMs até 31 de dezembro de 2023,
quando é o próprio Governo que está em falha também com os seus planos e programas? Como é que é possível a região Norte não ter um PROT? Como é que é possível a região Centro não ter um PROT? Como é que é possível o PROT da área metropolitana de Lisboa ter 20 anos? O PROT do Algarve, está ali a minha conterrânea que sabe, tem 15 anos. E mais, aquilo que se está a fazer é atirar com uma espada aos municípios, atirar contra a parede dos municípios sob pena de não terem fundos comunitários se não cumprirem esses timings, quando estão a obrigar, na verdade, os municípios a reverem os seus planos com base em planos do Governo completamente atualizados. E é esta seriedade técnica, de lógica, que é transversal às forças políticas, porque isto é uma questão muito técnica que tem a ver com o desenvolvimento do país, que eu queria apelar à sua Ministra a que que possa aceitar. Nós apresentámos um projeto, uma proposta de lei 144, relativamente, um projeto de lei 144 relativamente a esta matéria, vou já terminar, em que diz que nas NUTs onde os planos regionais estão desatualizados, deve o Governo garantir a sua atualização e depois, sim, propor um prazo aos presidentes de câmaras, aos municípios, para rever os seus PTMs. Isso é que me parece sério, justo, transparente e que faça sentido. Senão, aquilo que nós estamos hoje a fazer, por isso o relatório não depende só dos censos, depende também da discussão destas matérias, que são matérias cruciais, e vou já mesmo terminar. Portanto, depende disso, e é por isso mesmo, aquilo que hoje estamos a fazer em termos de política é viciar um ciclo que já está viciado. E, Sra. Ministra, só para terminar, não me respondeu quais foram as CCDs que entregaram o relatório sobre o Estado de Ordem Pública. Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. 2 minutos. Eu não tenho informação, mas darei por escrito em relação às CCDs com o maior dos gostos. Só para dar aqui uma nota em relação à questão que coloca de os municípios que terem que rever os seus PDMs. Nós alteramos, como é conhecido, o regime jurídico, nós alteramos, nós prorrogamos o prazo para inclusão nos planos municipais e intermunicipais das regras de classificação e qualificação dos solos previstas no REGIT. Ou seja, o que nós estamos a pedir neste momento aos municípios é que incluam nos seus PDMs as regras de classificação e qualificação dos solos previstas no REGIT. E, portanto, é uma parte, obviamente, que se todas as regiões tivessem PDM PROT era de facto ideal, mas nós, o prazo final para a conclusão destes procedimentos foi prorrogado por mais um ano, de 31 de dezembro de 2022 para 31 de dezembro de 2023, e o prazo intermédio foi por mais 7 meses. Senhor Deputado, só há 3 municípios que ainda não fizeram a primeira reunião. Portanto, 15 dos municípios já concluíram a alteração, revisão do PDM, 85 estão em curso e, portanto, o que nós, neste momento, temos em causa é incluir nos PDMs as regras de classificação e qualificação dos solos previstas. Em relação aos PROT, fica aqui ao Sr. Secretário de Estado, peço desculpa. Em relação aos PROT, está prevista, já foi feita a primeira reunião dos PROT, do Norte e Centro, está prevista a sua conclusão em 2023. Isto também está prevista a revisão dos PROT, que estão em vigor há vários anos, e obviamente que tudo isto tem que ser rapidamente alterado, rapidamente atualizado, sob pena de, por exemplo, estarmos a inspirar-nos em instrumentos de planeamento que já deviam ter visto. E, portanto, temos que resolver estas questões. Não vamos enterrar a cabeça na areia, vamos ter que a resolver. Muito obrigada. Obrigada, Sra. Ministra. E dou de seguida a palavra ao Sr. Deputado do Grupo Parlamentar do Chega, Bruno Nunes. Sra. Presidente, bom dia. Cumprimento a Sra. Ministra, os Srs. Secretários de Estado, as Senhoras e Srs. Deputados. Eu hoje, quando vinha a caminho daqui, recebi um SMS que dizia urgente.
e fui ver que tinha sido enviada documentação para esta comissão. Confesso que pensei que era a sua demissão. Confesso que pensei que a determinada altura esta audiência tivesse caído pela sua demissão. E acredito que estamos aqui a discutir uma série de coisas que ao final do dia resultará que para a semana temos que estar a chamar o novo Ministro da Coesão Territorial, porque acredito antes do almoço ou depois do almoço a senhora ou será demitida ou irá demitir-se. No entanto, cheguei aqui e afinal foi diferente. Afinal viemos assistir àquele programa que antigamente passava, que era o Sim, Senhor Ministro. E o que aconteceu aqui foi, o PS trazia as perguntas escritas, a senhora trazia as respostas escritas e percebemos que tentaram justificar do afinal, mas acha que a ausência do relatório comprometeu, não comprometeu, e a democracia de facto tem destas chatices, não é? É uma chatice o Governo ter que dar satisfações à Assembleia da República, ter que prestar contas, ter que vir a este órgão de fiscalização, isto tudo é uma chatice. E a senhora diz que de uma forma quase empírica e quase até esotérica, que diz que, bom, isto, a interpretação que nós fazemos da lei, Sra. Ministra, na letra da lei e no espírito do legislador está claro, o relatório tinha que ser entregue. Portanto, ponto número 1, a senhora reconhece ou não reconhece que existe um incumprimento ao não enviar o relatório? Ponto número 2, reconhece ou não reconhece, eu acredito que deve ter tido uma noite complicada, reconhece ou não reconhece que enviaram um relatório com 40 minutos, o relatório, não a ausência do relatório, é explicar que o relatório final não vem porque não há o relatório, porque não há os censos, uma atrapalhada que ninguém se entende, não acha uma falta de respeito com este órgão de soberania, enviar com 40 minutos de antecedência qualquer documento que seja para a análise de uma situação tão concreta. E dizemos, bom, mas o relatório não existe, pedimos desculpa que isto é uma chatice, vocês agora lembraram-se e pela primeira vez até se estão a pronunciar sobre isto, vá lá que azar que até foi no seu mandato, não é? Até foi uma chatice ser no seu mandato, que agora nos lembramos de vir tratar deste assunto, porque até hoje não me lembro de alguma vez terem preocupado com isto e agora é que estão preocupados com isto. Isto é uma declaração que se não estivéssemos na Assembleia da República e numa comissão, isto seria qualquer coisa de fantástico, só que não é, não é? E nós chegamos a uma altura que percebemos que não existe relatório, porque também não existe estratégia e porque temos estado a navegar à vista e encontramos aqui uma série de justificações para não entregar o relatório, que nenhuma delas tem fundamentação na lei. E a senhora ainda diz, eu estou cá há pouco tempo, os senhores têm 7 anos de governo. Os incêndios acontecem todos os anos e a senhora sabe a importância que, por exemplo, estes relatórios têm no papel do combate aos incêndios. E tentou-se escudar na carta, que é a vergonha que é. Portanto, nós estamos aqui numa situação em que, basicamente, esta audição até pode ser resumida a uma questão muito simples. Primeira, perguntas concretas. Considera que existe ou não incumprimento à lei? Segundo, com um mês que este relatório tem, com este pedido de relatório tem, por parte do requerente. Já devia ter sido entregue, mas mesmo assim, pronto, aconteceu que o PSD lá se lembrou e pronto, e como o PSD se lembrou e o resto dos partidos acompanharam, bom, que chatice, vamos lá ter que fazer isto. Considera que teve ou não teve tempo suficiente para fazer o relatório ou para entregar pelo menos uma justificação plausível para termos uma justificação para estar aqui a debater. Por isso, esta comissão pode terminar rápido, que é a senhora dizer, erramos, assumimos que erramos, não é eu prometo, que agora parece quase aquelas situações dos miúdos a dizer, eu não volto a fazer. Não, isto não é assim, existem responsabilidades. E já agora deixo a última pergunta, se é consigo que vamos continuar a debater este assunto e depois das notícias que vêm a públicos a senhora se vai demitir ou não. Muito obrigada, Sr. Deputado. E eu, antes de passar a palavra à Sra. Ministra, deixem-me dar um esclarecimento que eu até já o poderia ter feito, percebendo que esta questão poderia ser aqui abordada. Ou seja, o respectivo ponto de situação, ao relatório, deu entrada no gabinete da Sra. Ministra Adjunta dos Assuntos Parlamentares no dia 26. E deu entrada na nossa comissão, na 13ª Comissão, no dia 27, ou seja, ontem, eram 17h30. O facto, portanto, dos serviços só terem enviado hoje com a mensagem de urgente, era urgente que olharem para o mail, porque tínhamos recebido o respectivo relatório. Sra. Ministra. Muito obrigada, Sra. Presidente. Considero que já respondi a todas as questões que foram colocadas. Muito obrigada. Muito bem. Dou então a palavra ao Sr. Deputado da Iniciativa Liberal. Esqueci-me.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a Sra. Ministra, os Srs. Secretários de Estado, os Srs. Deputados. Sra. Ministra, acho que, independentemente do objeto desta audição, e já chego lá, falou-se aqui muito em seriedade e ética, e eu acho que é impossível não começar sem mencionar aquele que é o elefante na sala hoje, que são as notícias que saíram hoje sobre os fundos europeus que foram atribuídos a empresas do seu marido. Eu já ouvi dizer que a situação até é legal, e a situação até pode ser perfeitamente legal, mas o conflito ético é evidente. A senhora Ministra tem informação privilegiada e antecipada sobre os fundos, tutela os organismos que distribuem os fundos e que avaliam os projetos. Portanto, o seu marido não pode ser beneficiário de fundos europeus. Até legalmente até pode ser, mas eticamente não pode ser beneficiário de fundos europeus. Portanto, só existem duas alternativas aqui. Ou as empresas do seu marido devolvem os fundos, ou a senhora Ministra se demite. É que a terceira opção é passar o resto do seu mandato como uma nódoa ética do seu governo. Eu até gostava de dizer que no melhor pano caia a nódoa, mas infelizmente neste governo quase já não se vê pano, só se vê nódoas, e é uma infelicidade que tínhamos que atravessar de forma permanente casos como este e que daqui a 2 semanas já ninguém se recorde. Falamos aqui em ética, em seriedade, e eu acredito quando diz que segue essas regras, mas para conseguir seguir, mas para mostrar que segue essas regras, só existem duas alternativas no final do dia de hoje. Ou as empresas do seu marido se comprometem a devolver os fundos europeus, ou a senhora Ministra demite-se do cargo, onde existe, obviamente, um conflito de interesses. É uma chatice ter que, por ser marido de uma ministra, não poder aceder a fundos europeus. É uma chatice, mas há muitos empresários que não acedem a fundos europeus e conseguem viver ainda assim. Em relação ao objeto em questão, eu acho que estamos perante mais um caso paradigmático no qual o Governo legisla, através de um decreto-lei, a obrigatoriedade e o compromisso com uma determinada atuação, neste caso comprometendo-se com a remessa à Assembleia da República de um relatório sobre o estado do ordenamento do território a nível nacional, para depois incumprir com essa mesma legislação. Nós temos no número 3 desse artigo, cria-se uma obrigação para as câmaras, também existe uma obrigação para as CCDRs, para as comissões executivas metropolitanas, para os conselhos intermunicipais, é dizer, quase só as juntas de freguesia é que escapam a esta fúria legislativa. Portanto, aquilo que eu gostaria de perguntar em relação ao objeto desta audição é: nós sabemos, já admitiu, que o Governo incumpre com a obrigação assumida e legislada pelo próprio. Mas existem dados compilados sobre o cumprimento desta obrigação imposta pelo Governo às restantes entidades obrigadas, designadamente municípios e CCDRs. Existem esses dados. Existem dados sobre a aplicação de consequências para as entidades que não elaboram os relatórios sobre o estado do ordenamento do território. Esses dados existem ou não? Muito obrigado. Se me permite. Senhora Deputada, nós estamos no âmbito de uma audição regimental a requerimento. Portanto, a minha observação... Eu não posso vir aqui. Pronto, a minha observação era perante o senhor deputado que acabou de fazer a intervenção, de dizer que estava completamente fora do assunto e do requerimento que aqui nos trouxe. Portanto, eu vou dar a palavra à senhora Ministra, se assim entender, e no final a senhora daria a palavra à senhora deputada. Senhora Presidente, era isso mesmo. É que eu também sobre este assunto quero intervir, porque não era para aqui chamado algumas coisas, e os seus deputados terão que ter alguma resposta também da minha parte. Sim, mas isso compete à mesa, mas eu tinha que dar a palavra ao senhor deputado para ele acabar a sua intervenção. Senhor Presidente, com devida vénia e o máximo respeito. As organizações têm os seus regimentos, têm as suas normas internas de funcionamento. E eu, daquilo que eu conheço do funcionamento da Assembleia da República, é extremamente rigorosa, quer nos tempos, quer na forma como organiza os debates.
Eu confesso a minha inexperiência, confesso o meu falta de conhecimento relativamente a esta matéria. Agora, eu faço um ponto de ordem à mesa. Esta convocatória está elaborada com 2 pontos. A audição da Sra. Ministra sobre o requerimento do Grupo Parlamentar do PSD sobre uma matéria muito específica. A intervenção são 5 minutos, alternada. Daquilo que eu percebi, eu não posso vir para aqui, eu, deputada, vir alegar factos que não têm a ver com aquilo que está na ordem de trabalhos. Eu não posso, estou impedida. Eu não posso estar aqui a falar sobre o café e o chá que podemos ter tomado ontem à tarde. Não posso falar. Estou impedida por isso. E eu faço um ponto de ordem à mesa, depois de ficar gravado e depois de ficar... Não pode o Sr. Deputado, quando vir a vénia, fazer a intervenção que faz, fora do contexto, e continuar a falar como se nada fosse. Porque não está na ordem de trabalhos. E, portanto, eu não posso vir para aqui falar sobre o concerto que fui ver este verão, porque não está na ordem de trabalhos. E por esse facto, acho que deve ser retirada a gravação e deve ser retirada essa parte desta ata. Não pode ficar a constar. Muito obrigada, Sra. Deputada. Eu pergunto à Sra. Ministra se pretende fazer alguma intervenção. Muito obrigada, Sr. Presidente. Creio que já respondi a todas as questões que foram colocadas. E dou a palavra agora à Sra. Deputada do Grupo Parlamentar do PCP, Paula Santos. Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento a Sra. Ministra, os Srs. Secretários de Estado. Sobre o assunto que nos traz para esta audição, que se prende com os instrumentos de gestão territorial, em particular o PNPOT e também o facto de estar prevista a realização do relatório e ele ainda não existir, eu gostaria de introduzir, aliás, de fazer 3 premissas iniciais. Uma primeira que é, obviamente, do ponto de vista dos instrumentos de gestão territorial, eles devem estar articulados entre si e não só tem-se registado um conjunto de atrasos na revisão de um conjunto de instrumentos, inclusivamente a responsabilidade do Governo, aliás, eu estou-me a referir a esses em concreto, da responsabilidade do Governo e que não é algo que não permite, naturalmente, depois adequar não só os vários instrumentos, mas também dar desenvolvimento para a sua concretização. O segundo aspecto que gostaria de referir prende-se com a importância da avaliação e da monitorização da implementação destes mesmos instrumentos de gestão territorial. Naturalmente, o PNPOT aqui tem uma extrema importância, tendo em conta que é um programa a nível nacional. E esse é um elemento que eu diria tem que se ir acompanhando quase dia a dia, não é? Preocupa-nos o fato de não haver ainda relatório, porque recordo que o PNPOT foi aprovado em 2019, já passaram 3 anos, registamos aquilo que a Sra. Ministra disse relativamente a esta matéria, mas ainda assim é importante que haja de facto estes instrumentos para se perceber a sua concretização e para se perceber aquilo que tinha sido colocado como objetivo no PNPOT, qual é que é também o seu grau de execução, como é que está no terreno, como é que está a evoluir. Eu recordo que nesta discussão houve vários aspectos sobre questões, por exemplo, que estavam relacionados com o interior, vários aspectos que têm implicações do ponto de vista do nosso desenvolvimento e não podemos aguardar ano desafio sem perceber qual é que é de facto a sua concretização. Por isso são questões que são importantes e naturalmente a sua disponibilização pública para que possamos também a todo momento poder acompanhar esta evolução. E depois o terceiro aspecto que gostaria de colocar, nós colocámos esta questão na altura da discussão do PNPOT, independentemente da apreciação daquela que é a perspectiva e do caminho que aponta, que nós consideramos, e tivemos a oportunidade no debate de o dizer, que de facto não dava respostas a um conjunto de problemas estruturais do nosso país, quer do ponto de vista da organização administrativa do Estado, quer do ponto de vista do desenvolvimento dos territórios do interior, da produção nacional, do investimento público
público e identificação de setores estratégicos, mas houve uma questão que também não ficou resolvida no PNPOT, e a senhora Ministra hoje também fez referência a ela, que é a sua articulação com os fundos comunitários. Obviamente que temos que aproveitar aquilo que são os fundos comunitários para investir no nosso desenvolvimento, mas tem que ser naquilo que nós consideramos prioritário e não aquilo que a União Europeia diz que é necessário investir em Portugal. Não, é aquilo que nós consideramos que é prioritário no nosso país. E um segundo aspecto, ainda sobre esta matéria, é que os investimentos e a concretização do PNPOT não pode ficar dependente exclusivamente dos fundos comunitários. Tem que haver outras fontes de financiamento, nomeadamente o Orçamento do Estado. E não existe. A verdade é que não existe. Se nós olharmos para aquilo que são as prioridades, não é só a questão das prioridades, o investimento público previsto do Orçamento de Estado é muitíssimo insuficiente. Aliás, nem aquilo que está previsto, ainda há dias era público, relativamente à área da saúde, nem o que estava previsto estava a ser concretizado e o grau de execução era baixíssimo. Portanto, estamos a falar, de facto, de matérias que são estruturais no quadro do desenvolvimento do plano económico, no plano social, no plano ambiental e que, efetivamente, não estão a ser alocados os recursos financeiros necessários para o seu desenvolvimento. Numa resolução do Conselho de Ministros é definido o modelo de governação para o PNPOT e é criado um fórum intersetorial. As perguntas que eu gostaria de fazer era como é que ou seja, neste modelo de governação e nestas estruturas que foram criadas do ponto de vista para o acompanhamento e para a execução do PNPOT, aquilo que nós gostaríamos de perceber é qual é que é o ponto de situação, não é? Ou seja, de reuniões, de elementos concretos que tenham vindo para cima da mesa, mas queremos também perceber mais, tendo em conta que o PNPOT foi aprovado em 2019. Consideramos que é prioritário, de facto, esta avaliação e esta monitorização em permanência e a execução do relatório que não existe e consideramos que o Governo, ou seja, não podemos continuar a justificar um conjunto de atrasos e a não realização de um conjunto de elementos que a própria lei coloca com a epidemia. A epidemia não pode ser agora o pretexto e o argumento para tudo e mais alguma coisa, não é? Ou seja, portanto, e já sabia que o censo ia ser em 2021 e já sabemos qual é que vai ser, à partida, não é? Mantendo a frequência, qual é que será o próximo. Portanto, eu creio que há aqui questões que exigem, de facto, por parte do Governo, um acompanhamento e uma monitorização relativamente a estas matérias, a revisão dos instrumentos de gestão territorial que ainda estão por rever e que não podem ficar da forma como estão e, naturalmente, um reforço do investimento público que é fundamental para o nosso desenvolvimento, no apoio, naturalmente, aos setores produtivos, no desenvolvimento da produção nacional, no investimento num conjunto de infraestruturas que são absolutamente críticas e fundamentais para o nosso desenvolvimento, mas também de equipamentos sociais. E isso tem ficado longe daquilo que são as necessidades do nosso país e o Governo não tem dado esta resposta. Obrigada, Sra. Deputada Paula Santos. Dou a palavra à Sra. Ministra. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sra. Deputada, pelas questões. O Fórum, só para lhe dizer que, a partir do momento em que refiro que no primeiro semestre de 2023 estamos em condições de colocar a consulta pública o REOT, significa que está feito muito trabalho e significa que estamos a concluir esse trabalho. Aliás, como há bocadinho tive a oportunidade de referir e repito, o próprio Observatório do Ordenamento do Território e Urbanismo contém informação estatística atualizada sobre a monitorização do próprio PNPOT, ou seja, nós temos no Observatório informação que avalia e monitoriza o PNPOT nas suas diversas áreas. Também foi constituída em 2020 um fórum intersetorial do PNPOT por resolução do Conselho de Ministros. O Fórum Intersetorial, que discute a evolução do PNPOT, reúne
reuniu 2 vezes em plenário e, portanto, as entidades do Fórum já reportaram iniciativas de política da sua competência que constam do próprio REOT. Portanto, isto concluindo, obviamente que a data era 2022, consideramos que, tendo em conta o estado de conclusão do Portugal 2020, considerando que não temos dados definitivos, aliás, eu não usei a pandemia, que não temos dados definitivos em relação aos censos, acreditamos que teremos um exercício muito mais completo, muito mais que pode suportar melhor a nossa avaliação e a tomada de decisões se pusermos em consulta pública o REOT em 2023. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Ministra. Terminada assim a primeira ronda para... Sr. Deputado, podemos fazê-lo depois da audição da Sra. Ministra, portanto, ou seja, depois da segunda ronda? Eu gostaria que fosse agora, porque tem a ver com a Sra. Ministra, também tem a ver com a outra senhora que eu dou para e gostaria de testemunhar aqui sobre este assunto. Sr. Deputado. Sra. Deputada, a única coisa que quero que seja esclarecida é se está no âmbito da audição do requerimento do grupo parlamentar. Mas intervém agora nos 2 minutos. Pronto. Pedi para intervir nos meus 2 minutos. Eu peço desculpa. O Sr. Deputado não percebeu que já tínhamos, portanto... Eu penso que o regimento me dá direito a 2 minutos no final. Sr. Deputado, terminamos a primeira ronda desta audição e vamos entrar... Terminamos a primeira ronda desta audição e vamos entrar na segunda ronda. E na segunda ronda, o grupo parlamentar do Partido Socialista tem 2 minutos. Portanto, é nessa condição que pretende intervir. Muito bem. Que nós continuemos numa casa da democracia. Muito bem, então dou-lhe os 2 minutos. Não, tem a palavra, 2 minutos. Eu, sobre este assunto, queria aqui testemunhar e dar aqui uma palavra a uma pessoa e que tem a ver com isto e com este trabalho todo de ordenamento, que é a Sra. Diretora-Geral do Território, a doutora Fernando Carmo. Gostaria de lhe dar uma palavra, porque nós, como autarcas, sabemos bem a quem recorremos quando temos dificuldades, e a senhora é um exemplo para nós, para o país, pelo trabalho que também tem feito neste ordenamento. E por isso queria-lhe dar esses parabéns e reconhecer isso. E para terminar também, e seria rápido, Sra. Ministra da Coesão, doutora Ana Brunhosa, o povo, sobretudo o povo do interior, dos territórios de baixa densidade, conhecem bem o que tem lutado por eles. Não só hoje, mas como atravessamos e temos um projeto em comum, com terríveis incêndios de 2017, tentámos falar com empresários à 1, 2 da manhã, 3 da manhã, quando eles estavam num grande dilema, e isso ninguém lhe tira num esforço sobre-humano. E agora, como Ministra, acredita e sabe e sei que é uma pessoa de uma honestidade irrepreensível. Percebo bem que às vezes alguns não queiram ter ministras competentes. Muito obrigado. Bem, dou a palavra ao grupo parlamentar do PSD. Muito obrigado, Sra. Presidente, Sra. Ministra. Mesmo para rematar aqui a nossa audição relativamente ao tema que nos traz aqui, dar aqui uma nota à Sra. Ministra. E o PSD, e quero insistir nisto, apresentou um projeto de lei, 144, em que dir-se-á, bem, por essa razão então nunca há PDMs. Não, o que nós, por essa razão, é que nós nunca temos um território ordenado. Se obrigarmos os municípios a reverem os seus PDMs com base em planos, nos termos da lei, que têm que cumprir, completamente desatualizados. E eu gostava muito de saber se o Governo tem abertura suficiente para discutir este projeto de lei apresentado pelo grupo parlamentar do PSD, que eu acho que vai dar racionalidade a este sistema. Segundo ponto, nós não podemos ter uma política económica, uma estratégia económica que está presente no PRR 4.0, quando depois temos um território, uma política territorial 0.0. E já dizia Jacques Delors, na década de 90, enfim, enquanto a Sra. Ministra também se calhar dava as suas aulas de desenvolvimento regional,
e que dizia que não pode haver uma política macroeconómica sem uma política microeconómica de base territorial. E este é o grande problema do país. E enquanto nós não resolvermos esta questão de uma forma estruturada, integrada e consenso, jamais podemos resolver aquilo que é o calcanhar daquilo que impede o crescimento da economia nacional. Terceiro ponto, e é por isso mesmo que o Sr. Primeiro-Ministro, pelas dificuldades que está a verificar de implementação e de execução do PRR, por estas questões territoriais, pediu o adiamento do prazo da conclusão do PRR a Bruxelas, por essa mesma razão. Por fim, dar-lhe nota do seguinte, falou o artigo 6 do 189 do RGIT, impossibilita a revisão do PNPOT e dos planos regionais se não houver este relatório aqui apresentado. E já todos concluímos que este relatório nunca veio aqui à apreciação parlamentar. Isso implica que o próprio Programa Nacional, em 2019, não podia ter sido revisto, implica que o Programa de Ordenamento da Orla Costeira, Caminha, Espinho, Ovaro, Marinha Grande, Alcobaça, por aí fora, não podia ter sido revisto. E é isso que eu gostava de que a Sra. Ministra nos esclarecesse. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sr. Deputado. E dou a palavra ao Sr. Deputado do Grupo Parlamentar do Chega, Bruno Nunes. Senhora Presidente, Senhora Ministra, de facto, e já ouvimos aqui hoje algumas citações e voltamos a repetir aquela citação que diz que a democracia é o pior dos sistemas políticos, mas que não há nenhum sistema melhor do que é. Nada e dizer já respondi a tudo, mas é algo que, muito sinceramente, e ainda para mais, olhando para a sua capacidade de planeamento, nem que seja das audições, porque eu nunca tinha visto um ministro a vir acompanhado com tanta gente, por isso foi planeado à última hora vir tanta gente para vir para aqui, e mesmo assim não respondeu absolutamente nada, considero que da forma como me interpelou e como fez a sua declaração, para não ter outro tipo de frases e não tomar outro tipo de discurso que acho que também não valerá a pena agora de manhã, vou-lhe responder na mesma medida e considerando que certamente a senhora ao final do dia não será ministra, não tenho mais nenhuma pergunta para lhe fazer. Senhora Ministra. Muito. Obviamente que o Governo estará sempre aberto a discutir propostas que nos ajudem a mudar os instrumentos de gestão territorial. Obviamente que estaremos disponíveis a analisar, estaremos disponíveis a melhorar a legislação em prol de uma maior integração dos vários instrumentos de gestão territorial aos vários níveis, ao nível local. Senhor Deputado, que no que toca ao PRR, todos os compromissos que temos que envolvem a Direção-Geral do Território estão todos em dia, estão todos cumpridos. Aliás, a apresentação amanhã do SEMOS faz parte desse calendário e por isso volto a renovar a abertura para conversarmos e para melhorarmos o que temos. Muito obrigada. Muito obrigada, Senhora Ministra. Damos por terminada esta nossa audição e temos a regimental programada e agendada para as 10h15. Até já então? Desculpe. Sim, senhora. Obrigada, sempre atento. 11h15.